crianças! Feliz sábado para vocês! Que bom estar aqui juntos para estudarmos a nossa lição, para saber quão grandes coisas o nosso Senhor e Salvador Jesus fez por nós, para que hoje nós pudéssemos ter a vida eterna. Durante essa semana, nós falamos sobre parte do sofrimento de Jesus, desde quando ele foi para o jardim do Getsemane até ele ser preso e depois julgado lá no Sinédrio. E Jesus passou por tantos sofrimentos, não é mesmo? Vamos falar um pouquinho, mas antes, vamos ao versinho dessa semana. O desafio dessa semana era memorizar o versinho de Mateus 26:41, que está na ponta da língua. Diz assim, ó: vigiem e orem para que não caiam em tentação. Parabéns, você decorou! Agora sim, na lição dessa semana, nós falamos sobre o sofrimento de Jesus, em quantas vezes ele saiu para orar, encontrou os seus discípulos dormindo, ele pediu que os discípulos orassem com ele, e mais uma vez Jesus encontrou os seus discípulos dormindo, e pela terceira vez a mesma coisa, até que Jesus foi confortado de tanta angústia que ele estava passando, não tinha com quem contar, seus discípulos dormiam. O anjo Gabriel desceu do céu e com uma luz muito brilhante falou com Jesus, acalmou o coração dele e falou: vai valer a pena. Você vai salvar os seus amigos. E aí Jesus se lembrou de Adão e Eva, se lembrou de Abraão, se lembrou de Davi, se lembrou de José e de tantas outras pessoas, se lembrou de mim e de você e falou: vale a pena. Depois que o anjo Gabriel se ausentou, então Jesus estava em paz e confortado. Ele veio então falar com os seus amigos e os seus amigos continuavam dormindo, porque acharam que Jesus estava bem, tinha sido confortado pelo anjo. Então ele acordou os seus discípulos e falaram assim: fiquem tranquilos. Agora chegou a hora de eu ser traído. E quando Jesus estava contando para os seus discípulos o que ia acontecer, eles começaram a ouvir passos. E quem estava chegando? Estavam chegando Judas, na frente, com soldados atrás, com sacerdotes, cheio de gente. As autoridades vinham com tochas, lanças, cordas, correntes para prender Jesus. E quando chegaram, Jesus perguntou para eles: quem que vocês estão procurando? E eles falaram: Jesus. E Jesus falou assim: sou eu. E nesse momento, o anjo Gabriel, que Jesus já imaginou que já tinha ido embora para o céu, não, ele só tinha apagado a sua luz. Ele apareceu novamente com aquela luz tão brilhante que os olhos dos soldados, de todas aquelas pessoas, ficaram como se cegos. Eles caíram como se estivessem mortos. E naquele momento o rosto de Jesus brilhava e eles viam amor no rosto de Jesus. E depois que o anjo Gabriel realmente se foi, eles tinham a oportunidade de não fazer nada com Jesus. Mas mesmo assim, Judas então decidiu cumprir o propósito que ele tinha feito. E ele tinha feito um combinado com aqueles homens aquele homem que ele beijasse no rosto era exatamente o Jesus. Ele foi e deu um beijo em Jesus. Jesus falou: Judas, você vai me trair mesmo com um beijo? Era uma oportunidade, a última, de Judas se retratar. Mas mesmo assim, ele não se retratou. E então, eles começaram a prender Jesus, eles pegaram Jesus. Só que Pedro ficou com tanta raiva, porque Jesus não fez nada de mal, que pegou a espada e cortou a orelha de um soldado de tanta raiva. Jesus se abaixou, pegou a orelha do soldado e colocou no lugar, operou um milagre. E falou para Pedro assim: Pedro, não faça isso não. Não age assim, o mal com o mal. Eles viram o milagre, podiam se retratar e não fazer nada com Jesus, mas ainda assim, eles levaram Jesus preso. E chegaram na corte, no palácio do sumo sacerdote. Anás e Caifás estavam lá, impacientes e nervosos, e começaram a julgar e começaram a dizer que Jesus fez isso e aquilo, mas não começaram a fazer perguntas e não encontravam nenhuma coisa errada em Jesus.
Então eles contrataram pessoas para dizer mentiras sobre Jesus. Que coisa terrível, né? Era só o que faltava. E Jesus, caladinho, ficou quietinho. Isso fez eles ficarem muito nervosos, muito mesmo. O Espírito Santo deu oportunidade para eles se arrependerem, mas eles não se arrependeram do que eles estavam fazendo. E agora eu vou contar uma história para vocês que nos ensina algo importante sobre a lição desta semana. Tinha um menino chamado Beto e Beto encontrou 2 moedas numa cadeira, num assento perto da janela na sua sala de aula. Tinha R$ 2 e dava para comprar balas. E ele pensou, uau, eu vou pegar esse dinheiro. Ao mesmo tempo que ele pensou, vou pegar esse dinheiro para mim, ele pensou. Uma voz dizia para ele, não pega, não é seu. Aí ele falou assim, aí ele pensava, mas dá para comprar bala, um monte de bala. E a voz dizia, não, Beto, esse dinheiro não é seu. Parecia que o Senhor estava dizendo para ele não pegar. Mas ao mesmo tempo ele pensou, mas não tem ninguém aqui, ninguém está nem vindo. E aquela voz dizia assim, ninguém está vendo, mas Deus está. Então ele pensou, eu não vou pegar. E não pegou mesmo, porque o dinheiro não era dele. Quem estava falando com ele era o Espírito Santo. E o inimigo também falando assim, pega, dá para comprar um monte de bala. Não é seu, mas não tem ninguém aqui, pode pegar. O Espírito Santo sempre fala para a gente obedecer. E Satanás sempre fala para a gente desobedecer. Na Bíblia, tem 2 histórias de 2 jardins. O jardim da desobediência e o jardim da obediência. O jardim da desobediência é o jardim do Éden, onde Adão e Eva acabaram desobedecendo. E o jardim da obediência é o Getsêmani, lá onde Jesus foi para orar, onde ele suou gotas de sangue e ele obedeceu. Obedeceu. O segundo jardim, que é o jardim da obediência, que é o Getsêmani, foi onde Jesus ficou ali prostrado no chão, frio durante a noite, frio, orando enquanto os seus amigos estavam dormindo. E ele suava gotas de suor e sangue. Ali Cristo escolheu morrer na cruz por nós e nos salvar de todos os pecados. Então, quando você for tentado a desobedecer, lembre-se, é melhor estar no jardim da obediência. Pense muito a respeito desses 2 jardins e decida sempre obedecer como Jesus decidiu obedecer. E como fez Beto, o menino da história de hoje. Que Deus te abençoe para que vocês sempre tome a decisão do jardim da obediência. Um feliz sábado para vocês. Fiquem com Deus e eu vejo vocês aqui amanhã para iniciar uma nova lição e continuar essa história que estamos contando. Até lá!